O ponto riscado é um conceito muito importante na Umbanda, gente. É um desenho sagrado. Esses desenhos são feitos por entidades espirituais. Elas usam médiuns para desenhar esses símbolos. O ponto riscado é tipo uma oração visual, sabe? É também uma forma dos espíritos se comunicarem. Esses símbolos carregam um grande poder espiritual. Eles não são apenas arte ou decoração, não. São chaves poderosas, que abrem portas para os reinos espirituais. As linhas, curvas e formas num ponto riscado, tudo isso tem significados profundos e específicos. Cada ponto riscado é único. Pode ser único de uma entidade, ou pode ser único para um trabalho espiritual específico que está sendo realizado. A função espiritual de um ponto riscado é profunda. Esses desenhos sagrados podem abrir portais espirituais. Eles também podem ser usados para fechar esses portais, se precisar. Pontos riscados servem como formas poderosas de proteção espiritual. Eles protegem o espaço sagrado e as pessoas que estão ali. São usados para invocar energias e entidades espirituais específicas. São ferramentas essenciais para muitos tipos de trabalhos espirituais na Umbanda. Sem o ponto riscado, muitos rituais não teriam o foco e o poder necessários. Esses símbolos ajudam a concentrar o axé. Axé é a força vital sagrada. Essa força é vital para a manifestação espiritual, para a cura e para todas as operações mágicas. Os pontos riscados são centrais em muitas cerimônias e rituais da Umbanda. O próprio ato de desenhar um ponto riscado já é um ritual em si. Esse ato exige uma concentração imensa do médium. E também exige uma fé profunda de todos que estão presentes. Durante o traçado, o médium canaliza a entidade espiritual. A entidade, então, guia a mão do médium. Isso cria um elo direto e tangível entre o mundo físico e o mundo espiritual. O ponto riscado, uma vez desenhado, ancora a presença da entidade. Ajuda a definir e delimitar o espaço sagrado. Isso garante que o trabalho espiritual possa ser realizado com segurança e eficácia, livre de interferências indesejadas. Cada ponto riscado funciona como uma assinatura espiritual única. Pense nele como um selo pessoal do espírito, ou pode ser visto como uma impressão digital espiritual. Essa assinatura identifica claramente a entidade que está presente, e também revela sua linha de trabalho específica ou sua hierarquia espiritual. Por exemplo, o ponto riscado de um caboclo vai ser diferente do ponto de um preto velho. Não existem duas entidades espirituais distintas que tenham exatamente o mesmo ponto riscado. Entender e reconhecer essas assinaturas espirituais é muito importante para os médiuns, e também é importante para todos os praticantes de Umbanda, para ajudar a identificar e confirmar a presença dos guias verdadeiros. Gap 2is. A pemba é o giz especial, usado para desenhar os pontos riscados. Não é um giz comum, qualquer um não. A pemba é feita de um pó compactado. Esse pó geralmente é caulim, que é um tipo de argila branca. Às vezes, outros minerais ou terras específicas também são usados na sua composição. A pemba existe em várias cores. A cor mais comum é a branca. A pemba branca simboliza pureza, paz e a luz de Oxalá. Mas outras cores como amarela, vermelha, azul, verde e preta também são usadas. Cada cor tem seu próprio significado específico. Esses significados geralmente se relacionam com diferentes orixás, linhas espirituais ou o tipo de trabalho que está sendo feito. A pemba em si é considerada um objeto sagrado na Umbanda. Não é só uma ferramenta de escrita, é um instrumento mágico consagrado. Antes de ser usada, a pemba muitas vezes precisa ser preparada. Essa preparação pode envolver rezas específicas, rituais ou bênçãos. Esse processo de consagração impregna a pemba com axé, transforma o giz numa ferramenta de luz e poder. As entidades espirituais
usam essa pemba consagrada para manifestar seus símbolos sagrados. A pemba se torna um condutor direto de energia espiritual. Essa energia flui da entidade, através da pemba, e chega na superfície onde o ponto riscado é desenhado, tornando o próprio ato de desenhar sagrado. A pemba tem um papel crucial na criação física dos pontos riscados. A entidade espiritual usa a pemba para desenhar. O médium, que está incorporado pela entidade, segura a pemba na mão, mas é a entidade que guia os movimentos e os traços. A pemba faz contato com uma superfície. Essa superfície geralmente é o chão do terreiro, o templo de Umbanda. Às vezes, uma tábua de madeira especial, conhecida como tábua, é usada. Conforme a pemba se move, os símbolos fluem do mundo espiritual. Eles tomam forma e aparecem no nosso mundo material. Esse ato sagrado de desenhar com a pemba cria pontes entre diferentes dimensões. Uma conexão sagrada é formada entre a entidade, o médium e a pemba. Essa tríade trabalha junta, em harmonia. A entidade espiritual fornece a sabedoria e o desenho do ponto riscado. O médium fornece o corpo físico e o canal para a energia da entidade. A pemba fornece o meio de expressão, a ferramenta para tornar o espiritual visível. Juntos, esses três elementos dão vida ao ponto riscado. Todo esse processo é de profunda comunhão e significado espiritual. A escolha da cor da pemba também é importante. Muitas vezes, é ditada pela entidade para o propósito ritualístico específico, adicionando mais uma camada de significado ao desenho sagrado. O processo de criar um ponto riscado é um ato sagrado. Geralmente começa quando uma entidade espiritual incorpora num médium. O médium entra em estado de transe. Isso permite que a entidade use o corpo do médium. A entidade então pega um pedaço de pemba consagrada. Eles começam a desenhar o ponto riscado numa superfície escolhida. Essa superfície é tipicamente o chão do terreiro. Ou então, pode ser usada uma tábua de madeira especial, chamada tábua de ponto. O desenho não é feito de qualquer jeito, não. É realizado com traços firmes e deliberados. Cada linha e símbolo é preenchido com intenção e energia espiritual. Muitos elementos e símbolos comuns são encontrados nos pontos riscados. As linhas são componentes fundamentais. Linhas retas geralmente representam determinação, força e um caminho direto. Linhas curvas podem mostrar flexibilidade, movimento e o fluxo de energia. Cruzes são muito comuns. Elas representam a fé, o sacrifício e o ponto de encontro entre os mundos espiritual e material. Estrelas, especialmente a estrela de 5 pontas, ou pentagrama, se conectam a guias espirituais, luz e proteção. Luas simbolizam energias femininas, ciclos, intuição e mistério. Sóis representam energias masculinas, força vital, vitalidade e clareza. Flechas são frequentemente usadas por caboclos ou se relacionam com Oxóssi, significando direção, mensagens e foco. Explorar os significados desses símbolos revela uma linguagem rica. Um tridente, por exemplo, é um símbolo poderoso. É frequentemente associado a Exu e Pombagira. Representa o domínio deles sobre as encruzilhadas, as escolhas e o poder de movimentar energias. Espirais podem significar evolução, jornadas espirituais ou o ato de invocação ou evocação. Círculos geralmente representam totalidade, unidade, proteção e eternidade. Um símbolo de coração pode aparecer nos pontos de pretos velhos ou entidades ligadas à caridade, mostrando amor e compaixão. Cada símbolo individual e importantíssimo, seu posicionamento dentro do ponto riscado, contribui para a mensagem geral e o poder do desenho. A combinação dos símbolos conta uma história ou define uma intenção mágica específica. A gente pode ver exemplos de pontos riscados para diferentes tipos de entidades. Caboclos, que são espíritos de ancestrais indígenas, frequentemente usam flechas, arcos, folhas,
sóis e luas em seus pontos. Seus símbolos evocam o poder da natureza, das matas e da caça. Pretos velhos, os espíritos de sábios ancestrais africanos escravizados, frequentemente usam cruzes, terços, cachimbos, cajados e linhas simples e humildes. Seus pontos refletem sua humildade, sabedoria, paciência e conexão com a cura. Exus, os guardiões das encruzilhadas e mensageiros, empregam tridentes, chaves, símbolos de encruzilhada e, às vezes, caveiras ou ossos. Seus pontos são poderosos, direcionando energia, abrindo ou fechando caminhos e fornecendo proteção. Cada ponto é um mapa complexo da natureza única da entidade, seu poder e seu campo de atuação. Na Umbanda, é importante entender a diferença entre ponto riscado e ponto cantado. São dois elementos fundamentais da prática da Umbanda. Eles são distintos um do outro, mas frequentemente são usados de forma complementar durante os rituais. O ponto riscado é principalmente visual. É um desenho sagrado, uma forma de geometria espiritual que se manifesta. Já o ponto cantado, por outro lado, é auditivo. É um canto sagrado, uma reza cantada, ou um mantra. Tanto os pontos riscados quanto os pontos cantados são formas poderosas de comunicação com o mundo espiritual. Ambos são vitais para a execução bem-sucedida dos rituais e para a prática geral dentro do terreiro. A natureza do ponto riscado é a de um selo mágico estático ou um sigilo. Uma vez desenhado, ele ancora a energia espiritual num local específico. Pode ser usado para definir e consagrar um espaço sagrado para o trabalho ritualístico. Pode funcionar como um portal, permitindo que espíritos entrem ou saiam. Por outro lado, pode atuar como uma poderosa barreira, impedindo que energias negativas se intrometam. O ponto riscado é um comando visual ou uma declaração espiritual. Seu poder está concentrado em sua forma específica e nos símbolos que contém. O ponto riscado trabalha silenciosamente, exercendo sua influência através de sua representação simbólica. Serve como um ponto focal para a força espiritual e a intenção focada. A natureza do ponto cantado é dinâmica e vibracional. Esses cantos sagrados são usados para invocar entidades espirituais. São cantados para louvar os orixás e os espíritos guias. Os cantos movem e direcionam ativamente a energia espiritual através do poder do som e do ritmo. A melodia, a letra e a intenção por trás do canto, tudo isso carrega axé. Os pontos cantados têm a capacidade de alterar a atmosfera de um espaço. Podem ajudar a induzir um estado de transe nos médiuns e participantes. Eles elevam a frequência espiritual do ambiente, tornando-o mais propício ao trabalho espiritual. São essencialmente rezas cantadas, com profunda devoção, emoção e força espiritual. Concluindo, o ponto riscado se destaca como uma profunda assinatura espiritual. É muito mais do que apenas uma coleção de linhas e símbolos desenhados com pemba. É a identidade única da entidade espiritual tornada visível e tangível em nosso mundo. Serve como sua marca inconfundível de presença, sua autoridade e seu poder específico. O ponto riscado ajuda a confirmar a autenticidade de uma entidade incorporante. Ele declara claramente sua linha de trabalho espiritual e, frequentemente, sua posição dentro da hierarquia espiritual. O ponto riscado é um belo testemunho da linguagem rica, complexa e profundamente simbólica da Umbanda. É verdadeiramente uma chave sagrada, capaz de destrancar portas espirituais e revelar mistérios profundos para aqueles que aprendem a ver e a entender.